Eu gostaria de ler com você no livro dos Juízes, Juízes 14, nós vamos ler alguns versículos no capítulo 14 e depois também nós vamos ao capítulo 16. Juízes 14 e depois capítulo 16. Ao final eu falo sobre os livros, se houver tempo ainda, mas vamos ler esse texto para que possamos receber a palavra de Deus a partir dele. Você encontrou aí Juízes capítulo 14? Se sim, diga amém. Amém. Verso 1, a Bíblia diz assim: Desceu Sansão a Tímina e, vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre os filhos dos teus irmãos, nem entre todo o povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-ma esta, porque ela agrada muito aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal forma que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e ela lhe agradou muito. E depois de alguns dias, voltou ele para tomar por esposa. E apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão que estava morto, eis que havia no corpo do leão um enxame de abelhas com mel. Tomou-o nas suas mãos e foi andando e comendo dele, foi ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os mancebos. Capítulo 16, talvez uma ou duas páginas depois, capítulo 16, versículo 26. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que eu chegue até as colunas em que sustentam a casa, para que eu me encoste a elas. A casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia aproximadamente 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me a força que um dia eu tive só esta vez, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustentavam a casa, e empurrou uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que estava nela. Foram mais os que matou Sansão na sua morte do que os que matara na sua vida. E se você leu comigo, diga amém. Eu gostaria de falar esta noite a você sobre o tema: não deixe que essa história seja a sua. Você pode abençoar alguém perto de você aí? Dá um sorriso para ele ou para ela, diga assim: não deixe que essa história seja a sua. Olha que história que a Bíblia compartilha com a gente aqui no livro dos Juízes. Você sabe muito bem que o tempo dos juízes é um tempo que todo o cenário de Israel está sofrendo pela opressão de muitos inimigos. Na verdade, todos os povos vizinhos ali estão oprimindo, perseguindo o povo. E por algumas vezes Deus levantou juízes, que dentro de um contexto de interpretação geral, não eram figuras do judiciário, como alguém que carrega o nome de um juiz hoje.
Mas a grande maioria dos juízes eram líderes militares, porque o povo estava em um período de muita opressão por meio dos povos inimigos. Então Deus levantava um juiz que quase sempre organizava todo o exército de Israel para uma guerra, enfrentava esse povo inimigo, que na época de Sansão, por exemplo, eram os filisteus. E após esse povo ter sido derrotado, o povo voltava novamente a ter liberdade, autonomia e tranquilidade para viverem na terra que o Senhor havia lhes dado. Muitos juízes foram precursores daquele tempo. Você tem pessoas como, por exemplo, Sansão, Jefté, Eude, pessoas como, por exemplo, Gideão, que foram homens e mulheres também que Deus levantou para que todo aquele cenário fosse um cenário de libertação, até que todos os povos inimigos fossem vencidos, naquele ciclo que é o período dos juízes, um período chamado historicamente de teocracia. É muito curioso aqui que os dias em que Sansão foi gerado por Deus para vir ao mundo, o povo já estava sofrendo por um período de aproximadamente 20 anos debaixo do jugo dos filisteus. E a Bíblia nos diz que Deus se encontrou com a mãe de Sansão. Nós não sabemos qual o nome dela, apenas o nome do pai de Sansão, que era Manoá. Mas Deus disse o seguinte para aquela mulher: você é estéril, e eu vou abrir a sua madre, você vai dar luz a um filho. E esse menino será um nazireu, será alguém consagrado para mim, será alguém separado para mim, porque por meio dele eu darei livramento a todo o povo de Israel na geração que vocês estão vivendo. Quando você lê Números capítulo 6, Deus fala ali sobre a lei do nazireado. O que era o nazireu? O nazireu era alguém separado para Deus, era alguém consagrado ao Senhor, e era alguém que caminhava diante do seguinte entendimento: pessoas que são chamadas para uma missão diferenciada precisam também viver uma rotina diferenciada. Pessoas que não são comuns não vivem a vida como as outras pessoas vivem. O nazireu era alguém separado para Deus, era alguém consagrado para Deus. E Deus construiu um memorial muito claro na rotina do nazireu, para que em nenhum dia da sua vida ele se esquecesse que ele era alguém que carregava uma aliança de Deus com ele. Existiam 3 coisas que o nazireu não podia fazer. Quantas coisas? 3. Primeiro, ele não poderia tocar em coisa morta. Segundo lugar, ele não poderia nem comer, nem beber nada que fosse feito com uvas. Não era apenas vinho que o nazireu não poderia beber. Tudo que fosse fruto da vide, tudo que fosse feito com uvas, o nazireu precisava se abster daquilo ali. E em terceiro lugar, o nazireu não poderia cortar os seus cabelos. Então todos os dias um nazireu convivia com essa realidade. Ele não podia tocar em coisa morta, ele não poderia comer nem beber nada que fosse feito com uvas, e ele não poderia cortar os seus cabelos. Só que quando Deus informa para a mãe de Sansão que o menino será um nazireu, Deus disse uma coisa muito curiosa para ela. Deus disse o seguinte: você, a partir desse momento, até que o menino nasça, também está proibida de fazer todas essas coisas que um nazireu não pode fazer. É sobre ele a lei do nazireado, mas essas restrições a partir desse momento também estão habilitadas sobre você. Você não pode também tocar em nada morto, não pode comer nem beber nada que seja feito com uvas, e você também não pode cortar os seus cabelos até que o menino venha nascer. Essa mulher poderia muito bem ter olhado para Deus e ter dito assim: Senhor, se o nazireu será ele, por que essas restrições estão valendo para mim? Mas ela não fez isso, porque de algum modo ela entendeu o que Deus estava construindo ali como propósito para a vida dela. O que Deus estava dizendo para aquela mulher era o seguinte: mulher, a santidade do seu filho precisa começar primeiro em você. Eu penso que Deus está estabelecendo aqui um princípio geracional. Se você quer viver a sua travessia, se você quer alcançar aquilo que é a plenitude do propósito de Deus para você, você precisa carregar isso como uma convicção pessoal e como um hábito, como um princípio, como uma prática em sua casa e em sua família. A santidade dos nossos filhos precisa começar a partir da gente.
Aquilo que Deus vai realizar em sua posteridade vai começar a partir de você. O legado que vai passar pela sua descendência vai iniciar a partir de você. Deus deseja criar em nós uma cultura de santidade, uma cultura de temor ao Senhor. Se isso iniciar em você, vai alcançar toda a sua casa, toda a sua família, e o nome do Senhor será glorificado através disso. Você entende isso essa noite? Existe um versículo muito claro sobre paternidade, certamente você já deve ter ouvido sobre ele, a explicação disso. Que é aquele versículo que fala, ensina ao menino o quê? Ensina ao menino o quê? Quem é que cresceu ouvindo que o versículo é ensina ao menino o caminho? Faz assim com a sua mão. O texto não diz ensina ao menino o texto diz ensina ao menino no. A presença do N ali muda tudo. Você pode ensinar alguém o caminho daqui para Resende sem estar perto, ok? Mas ensinar no caminho te obriga a estar junto. O que a Bíblia está falando ali não é sobre o modelo ensinado, é sobre o modelo praticado e reproduzido. O que a Bíblia está dizendo ali é o seguinte: se começar em você, vai influenciar a sua descendência, a sua geração. Está comigo aí? Me ajude aqui, por favor, a pregar. Solte as suas duas mãos aí. Faz assim. Começa a fazer assim. Vamos lá? Aproveita que hoje está um pouco frio. Um pouco mais forte, vamos? Até começar a ficar quente. Começou a aquecer aí? Se já ficou quente, coloque por favor as suas duas mãos no seu pescoço assim, ó. Eu pedi para vocês colocarem as mãos aonde? Onde que a maioria de vocês colocou a mão? No rosto. Sabe por que você colocou a mão no seu rosto, não no seu pescoço? Guarde isso. Aquilo que eu faço sempre vai te influenciar muito mais do que aquilo que eu falo. As pessoas não vão se lembrar muito do que você fala, mas elas não vão se esquecer do que elas verem você fazer. Se nós queremos que um legado de Deus alcance a nossa descendência, isso precisa começar em nós. Eu estou crendo esta palavra de Deus sobre as nossas vidas. Deus vai nos dar a graça de criar um modelo que será reproduzido pelos nossos filhos. E isso vai alcançar a geração deles, a posteridade deles. A santidade da nossa casa precisa começar primeiro a partir de nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? Seu filho será um nazireu. Você, mulher, também está proibida de fazer tudo que o nazireu não pode fazer. Quem entendeu até aqui, diga amém. Sansão nasce, e a Bíblia não fala muita coisa para a gente sobre o que acontece dos 0 até aos 20 anos da vida de Sansão. A grande questão é que quando ele tem 20 anos de idade, a Bíblia diz que entre Dan e Zoar são os dois limites da época do território de Israel perante o limite do território dos filisteus. Desde Dan até Zoar, toda aquela região já percebia que Sansão carregava algo especial de Deus sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele se apaixonou por uma moça que era de uma cidade dos filisteus, que era a cidade de Tímina. E ele chamou os seus pais e disse: ó, vamos a Tímina e eu quero lhe apresentar a moça que eu quero casar-me com ela. Eles foram. No caminho de ida, a Bíblia diz que um leão, você pode repetir isso comigo, diga um leão. Um leão veio até onde ele estava. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Ele avançou sobre aquele leão e o rasgou de alto a baixo, sem ter nada na mão. Sansão continua o seu caminho. Só que algum tempo depois, a Bíblia diz que mais uma vez ele está com seus pais, passando pela mesma região onde dias atrás ele havia matado aquele leão. E aí o texto usa uma expressão que ela é muito sugestiva. O texto diz: apartando-se Sansão do caminho. Você pode repetir isso comigo? Diga: apartando-se Sansão do caminho. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. As coisas começaram a dar errado na vida de Sansão a partir do momento que ele não respeitou os limites do caminho. Você sempre vai saber qual é o limite de até onde você pode ir. O Espírito de Deus sempre vai acender uma luz na sua consciência de alerta.
Quando você sabe que você está em uma área de perigo, que a sua comunhão com Ele está correndo risco, deixa eu dizer uma coisa para você: cuidado para você não desrespeitar os limites do caminho. Apartando-se Sansão do caminho para ver o corpo do leão que estava morto, a Bíblia diz que havia sobre ele um enxame de abelhas com mel. Ele é atraído por aquilo ali. A Bíblia diz que ele toma daquele mel, volta para o caminho, come do mel, dá o mel ao seu pai, dá o mel à sua mãe. Porém a Bíblia diz que não lhes deu a saber que havia tomado mel do corpo do leão. Mas espera aí, Sansão não é uma pessoa comum, Sansão é um nazireu. E qual é a primeira coisa que o nazireu não poderia fazer? Tocar em nada morto. Quando Sansão toma daquele mel, ele está quebrando o primeiro elo da sua aliança com Deus. Sabe o que é curioso aqui? O mel é algo bom, é algo doce, é algo agradável. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: cuidado com aquilo que talvez até parece ser bom, mas está custando a sua aliança com Deus. Cuidado com realidades que parecem até que vão trazer algum benefício a você, mas para desfrutar delas, você está quebrando o compromisso que há entre você e Deus. O que me chama a atenção aqui é que Sansão tomou este mel de um leão, mas ele já havia matado esse leão há poucos dias atrás. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: Sansão fracassou diante de um leão que ele já havia vencido. Você está comigo aí? Cuidado para você não fracassar em áreas que você já venceu. Isso é um leão morto. Você só entra em contato com isso de novo se você desrespeitar os limites do caminho. Se você seguir na rota correta de Deus para a sua vida, você está brindado disso. Mas se você pensar que você tem um controle pessoal de conseguir ir e voltar, sem que isso comprometa a sua comunhão, você pode estar se expondo a fracassar diante de áreas que você já conseguiu vencê-las. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: não volte para lugares que você precisou orar para sair deles. Não volte para companhias que foi difícil para você conseguir romper ciclos. Não volte para realidades que você teve que ter uma força de Deus vindo sobre você para você conseguir matar um leão e superar a guerra daquele momento. Não desrespeite os limites do caminho para você voltar para situações que custou muito para você conseguir sair delas. Deus está falando ao seu coração esta noite: não busque leões que você já venceu, deixe isso para trás. Deus te dará graça, sua história vai continuar. Deus tem coisas novas para você. Você pode celebrar Deus aí por isso. Leão, o Sansão está fracassando diante de um leão que ele já venceu. Sansão está quebrando o primeiro elo da sua aliança com Deus, diante de um problema que ele já tinha superado ele. Só que a Bíblia diz que ele tomou do mel, repita isso comigo: tomou do mel, comeu, deu aos seus pais, porém não lhes disse de onde havia tirado o mel. Olha que condição que Sansão está. Ele sabe que se ele conta para os pais que tomou o mel do corpo do leão, os pais vão perceber que ele quebrou o elo do nazireado. Sansão está mais preocupado com o que as pessoas pensam sobre ele do que com o que Deus está vendo acerca da vida dele. Tem um princípio aqui: se você não pode dizer que tomou esse mel do corpo do leão, não tome esse mel, porque aquilo que você não pode contar que fez, não faça. As amizades que você não pode contar que tem, não as tenha. As mesas que você não pode dizer que se assente, não se assente nelas. Aquilo que você não pode falar que participa, guarde o seu coração e fuja disso. Não saia do caminho. Deus vai te guardar, mas respeite os limites do caminho. Alguém que está entendendo isso? Só que aqui tem uma coisa perigosa, porque Sansão quebrou o primeiro elo, sim ou não? Só que o Espírito de Deus continuava a vir sobre ele.
Sansão não entendeu que uma coisa é Deus usar uma pessoa, outra coisa é Deus estar satisfeito com a vida dela. Entenda uma coisa, o que Deus faz por meio de você tem a ver com dons, e os dons são irrevogáveis. Os dons Deus habilitou em você para servir ao corpo de Cristo. Isso não tem nada a ver com salvação. E a prova disso é que vai ter gente que vai dizer: Senhor, eu curei, libertei, expulsei demônios, fiz maravilha. O Senhor vai dizer: aparta-te de mim, eu não conheço você, você nunca teve relacionamento comigo. Uma das piores coisas que pode acontecer é alguém se envolver só com o serviço, não com a comunhão. Você lembra de Marta? Jesus olhou para Marta e falou assim: Marta, Marta, você anda agitada, preocupada, distraída com tanta coisa, e não percebeu que uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa parte não lhe será tirada. Sabe para quem é que Marta estava trabalhando naquele momento? Para Jesus. Jesus, que havia chegado na casa deles de surpresa com 12 discípulos, e ela foi para a cozinha para preparar alguma coisa para recepcionar para o mestre. Maria estava aos pés na sala. Marta estava onde? Na cozinha. Para quem que ela estava trabalhando? Para Jesus. Normalmente a gente aplica esse texto para aqueles irmãos que têm 3, 4, 5 empregos, que o dia tem 24 horas, ele trabalha 40, e ele tem tempo para tudo, menos para Deus, menos para a igreja, menos para a família. Sabe o que mexe com a gente ali? Sabe para quem é que Marta estava trabalhando? Para Jesus. É para alguém que está trabalhando para Ele que Jesus está dizendo: você está agitada, preocupada, envolvida com tanta coisa, e não percebeu que a melhor parte você está perdendo. O que Jesus está dizendo é: se todo o tempo que você dedica para mim é só para trabalhar para mim, mas nunca para estar sós comigo, você está perdendo a melhor parte. Se todo o tempo que você dedica para mim é só para produtividade, mas nunca para o relacionamento, você está perdendo a melhor parte. Se todo o tempo que você dedica para mim é só para o serviço e nunca para a comunhão, a melhor parte está sendo perdida. Deus deseja que você trabalhe para Ele, mas que a sua produtividade seja consequência do seu relacionamento com Ele. Deus está mais interessado em quem você é para Ele do que naquilo que você faz na obra dEle. Deus quer que a sua comunhão seja preservada com Ele. Tem alguém entendendo isso? Sansão está pensando: eu sei que eu quebrei o primeiro elo, mas se o Espírito de Deus continua a vir sobre mim, ele não deve estar tão triste assim. Ele organiza o casamento, e o texto diz que ele serviu um banquete. Você pode repetir isso comigo? Diga: serviu um banquete. O termo hebraico aqui para banquete é mishter, que é literalmente a ideia de que um banquete que a pessoa que oferece também desfruta e participa. Aquilo que é chamado não na verdade explícita do texto, mas na verdade implícita do texto. A ideia do texto hebraico aqui é que quando Sansão oferece a festa do seu casamento, nessa festa, ele quebra também o seu segundo elo com Deus. Porque a cultura da época é que o principal elo do banquete tinha a ver com o vinho. Deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe aqui. Sansão tinha quantos elos com Deus? 3. Quantos aqui que já estão quebrados? 2. O primeiro foi qual? Quando ele tocou no leão. O segundo, quando ele está bebendo na festa do seu casamento. Qual que demorou mais? Sansão quebrar o primeiro elo ou o segundo elo? Primeiro. Ele leva 20 anos para quebrar o primeiro, e logo na sequência ele quebra o segundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que o diabo quer é que a gente aceite errar uma vez só. Porque depois que você erra a primeira vez, é mais fácil errar a segunda, terceira, quarta, quinta, até que infelizmente para muita gente, o pecado se transformou em um estilo de vida. Leva mais tempo para ele quebrar o segundo elo? Não, leva mais tempo para ele quebrar o primeiro. O segundo é logo na sequência. Só que a mente dele não consegue processar que o Espírito de Deus vindo sobre ele tem a ver não com a aprovação dos erros que ele cometeu, mas tem a ver com Deus olhando para Sansão e dizendo assim: Sansão, eu te dei uma força para você libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Então a força que eu te dei é para você cumprir o seu propósito. Cuidado para você até não cumprir o seu propósito, mas perder a sua alma. Não tem a ver essas duas coisas, Sansão. Uma coisa é comunhão, outra coisa é serviço. Uma coisa é convivência e relacionamento, outra coisa é produtividade.
Sansão entra num cenário tão terrível que os filisteus olham e falam assim: Sansão agora é um alvo fácil. Eles vão até uma mulher chamada Dalila. Qual é o nome dela? E eles dizem o seguinte: nós vamos te pagar 1.100 moedas de prata. Mas para quê? Para que você descubra qual é o segredo da força de Sansão. Qual é o segredo da força de? Qual é o segredo da força de? Deixa eu propor a você uma reflexão aqui. Imagine que você tem um ônibus de 20 toneladas. Qual o peso? E um único homem com uma corda conseguindo puxar esse ônibus. Só que esse homem é um homem de 2,10 metros de altura, 130 quilos, 5% só de percentual de gordura, o restante tudo massa magra e musculação. Você vai olhar para esse homem e vai dizer o seguinte: que loucura, esse cara conseguiu puxar esse ônibus. Mas também olha o tamanho da estrutura física desse homem. Sim ou não? Só que imagine que você tem o mesmo ônibus com as mesmas 20 toneladas, sendo puxadas por alguém de aproximadamente 1,60 m de altura, muito magro, pesando apenas 65 quilos. Mas com a mesma força de conseguir puxar esse ônibus. O que a gente vai dizer? Da onde é que esse homem tirou essa força? Há 20 anos, os filisteus estão olhando para Sansão e perguntando: da onde vem tanta força? Talvez Sansão não era essa figura tão malhada, do estereótipo de bíceps muito bem formados e uma estrutura física muito bem moldada. Talvez Sansão era alguém comum, porque o que talvez Sansão não havia entendido é que a força que Sansão carregava, apesar de estar com ele, não era dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: a força que você carrega não tem a ver com você. A força que você carrega tem a ver com uma aliança que você tem com Deus. Descubra para a gente qual é o segredo da força dele. Dalila olha para Sansão e diz: as pessoas interrogam, questionam, perguntam: me diga uma coisa, da onde é que vem a sua força? Sansão fala: se você pegar fios frescos, e se você conseguir me amarrar, você vai ter conseguido aniquilar toda a minha força. Dalila faz Sansão dormir. Sansão dorme, Dalila pega os fios frescos, amarra Sansão, chama os filisteus vêm, Sansão se levanta, os filisteus correm. No outro dia, Dalila olha para Sansão e diz: aonde mesmo repousa as suas forças? Não são em fios frescos? Ele fala: se você pegar cordas novas, e me amarrar, você vai ter conseguido deter toda a minha força. Sansão dorme. Dalila pega cordas novas, amarra Sansão, chama os filisteus vêm, Sansão se levanta, os filisteus correm. No outro dia, Dalila olha e fala assim: você mentiu para mim mais uma vez. Qual que é o segredo da sua força? Ele fala: se você tecer 7 tranças da minha cabeça com urdidura, com fios de teia, você vai ter conseguido resolver e acabar com toda a minha força. Sansão dorme. Dalila tece as 7 tranças de Sansão com fios de teia. Chama os filisteus vêm. Sansão se levanta, os filisteus correm. Dalila olha para Sansão e diz: você mentiu para mim 3 vezes. Qual de fato é a origem da sua força? Sansão disse: nunca foi passada navalha sobre a minha cabeça. Sansão dorme. Dalila raspa os cabelos de Sansão. Os filisteus vêm, e um dos versículos mais tristes da Bíblia é escrito: pensou Sansão que faria como das outras vezes, porém não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Sabe qual é o problema? É que o Espírito Santo, quando vem, ele vem fazendo barulho. Ele vem como em Pentecostes. Ele vem com um som de vento impetuoso. Ele vem mexendo com as suas emoções. Ele vem
restaurando as suas estruturas. Ele vem trazendo pranto, lágrima, quebrantamento. O Espírito Santo, quando vem, é percebido. Todo mundo sabe que alguma coisa diferente mudou ali. Só que o Espírito Santo é uma pessoa, e a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo é como uma chama, e a Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. Ele precisa ser mantido, oxigenado com a sua vida e o seu coração, para que ele não se apague. O grande problema é que quando ele vem trazendo estrondo, mas quando ele sai silenciosamente, e só se percebe que ele não está mais ali quando tenta buscar-se a sua presença, mas não a encontra mais. Sabe o que mexe comigo aqui? 3 elos Sansão não podia quebrar. Quantos? Qual o primeiro? Tocar em coisa morta. Segunda, não poderia comer nem beber nada que fosse feito com uvas. Terceiro, não poderia cortar os seus cabelos. Tem uma coisa curiosa aqui, porque quando Deus deu a lei do nazireado, Deus disse o seguinte: o nazireado tem que respeitar essas 3 coisas. Porém, se em algum dos seus dias uma das leis for quebrada, você não é descartável. Raspe a sua cabeça e reinicie o nazireado. Você vai ter que lidar com a exposição pública da cabeça raspada. Só que a sua aliança será renovada, e você vai continuar dentro do peso de aliança que você carrega com Deus. Sabe o que era para ter Sansão ter feito? Quando ele teve o contato com o corpo do leão, era para ele ter raspado a sua cabeça e ter dito: Senhor, me perdoe, eu quero renovar o meu nazireado. Ele não fez isso. Deus permitiu que dali ele entrasse no caminho dele para fazer. As 3 primeiras mudanças de Sansão acontecem em áreas diferentes, porque as 2 primeiras mudanças são internas, somente a terceira mudança foi externa. Se você encontrar Sansão 5 minutos depois dele ter tocado no corpo daquele leão, você perceberia que ele havia tocado lá? Não. Se você encontrar Sansão 10 minutos depois dele ter bebido bebida forte na festa do seu casamento, você perceberia que ele havia feito isso? Não. Mas se você encontrar Sansão 15 minutos depois dele ter tido seus cabelos cortados, você perceberia que ele havia tido seus cabelos cortados? Sim. Sabe por quê? As 2 primeiras mudanças foram internas. Somente a terceira mudança foi externa. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui para a gente? Cuidado quando alguém chega a mudar por fora. É porque esse alguém já se perdeu por dentro há muito tempo. Quando você começa a ver mudanças externas, isso é apenas sinal de um altar que já foi colocado em ruínas no coração há muito tempo. Quando circunstâncias começam a mudar no estereótipo da pessoa, é sinal que muitas das vezes a aliança com Deus já foi rompida internamente no coração há muito tempo. O Senhor está te falando esta noite: renove a sua aliança com Ele enquanto há tempo. Volte para o seu compromisso com Ele enquanto há tempo. Se você resgatar a sua aliança com Ele, Ele vai te guardar. O mal não vai lhe alcançar. Você vai continuar a sua travessia e vai chegar ao final da sua rota. Você pode dar glórias a Deus por isso? Levante suas mãos e diga: Senhor, eu preciso ir em minha travessia até o final. Eu estou fechando a mensagem aqui. Sansão está preso. Seus 2 olhos estão furados. Ele está fazendo o trabalho de um jumento, porque ele está fazendo o serviço que os jumentos faziam em uma moinha. Pegam ele e dizem o seguinte: nós vamos levá-lo até o interior do templo de Dagon. Sansão conhecia a geografia, a estrutura daquele templo. Ele está sendo guiado por um moço porque ele está cego. E a Bíblia diz que ele diz: leva-me até as colunas centrais para que eu esteja próximo a elas. Sansão coloca as suas 2 mãos sobre as colunas do templo e faz a última oração da sua vida: Deus, renova a minha força que um dia eu tive, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão empurrou. A Bíblia diz que a casa veio abaixo,
Matou 3.000 homens e mulheres que estavam dentro do templo. E o texto termina dizendo: matou Sansão mais pessoas na sua morte do que o que havia matado na sua vida. Isso aqui não é um elogio a Sansão. Isso aqui é uma crítica. Porque qual era a missão de um juiz naquele tempo? Era libertar o povo de Israel da mão do povo inimigo, ok? Deixa eu comparar Sansão com outros 2 juízes. Primeiro, Jefté. Qual o nome? Jefté julgou 6 anos. Quantos anos? Matou 42.000 inimigos. 6 anos, 42.000 inimigos. Gideão julgou 40 anos. Quantos anos? Matou 120.000 inimigos. 20 anos, 40 anos, 120.000 inimigos. Sansão julgou 20 anos. Quantos anos? E na morte, matando 3.000, ele mata mais pessoas na morte do que o que mataram na vida. Na vida ele mata apenas poucos mil e alguma coisa de gente, com uma queixada de jumento. O que a Bíblia está dizendo aqui não é que a glória da última casa foi maior do que a da primeira, ou que o segundo ciclo foi maior do que o do primeiro, não. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: Sansão cometeu um erro terrível. E eu estou encerrando essa palavra diante desse entendimento com você. Se você quer ir até o final na sua travessia, você não pode repetir isso daqui na sua vida. Que erro que Sansão cometeu, Mateus? Sansão não dedicou tempo ao seu chamado. Sansão sabia que Deus tinha uma aliança com ele para livrar o povo. Sabe o que ele estava fazendo? No meio dos inimigos, contando piada, fazendo enigma, brincando, sendo que ele tinha uma missão. Deixa eu falar uma coisa aqui: a gente que está me ouvindo esta noite, que carrega uma promessa de Deus, que carrega um propósito de Deus através da sua vida, que sabe que Deus te marcou para uma função, que sabe que Deus te deu dons, graça, capacidade, sonhos, habilidade. Você não pode viver uma vida negligenciando o chamado que Deus tem para você. Você precisa dedicar tempo a Ele. A grande crise de Sansão é que Sansão tem um chamado, mas não se dedica a ele. É que Sansão tem uma missão, mas não se entrega a ela. Deixa eu encerrar essa palavra com uma ilustração. Quem aqui tem conta em banco, faz assim com a sua mão. Imagine que amanhã você chega no banco que você tem conta, e o seu gerente olha para você e fala assim: ó, nós tivemos aqui um sorteio ontem à noite e você foi contemplado. Quem já está curioso aí para saber qual o prêmio? Ele olha para você e fala assim: ó, você foi contemplado com uma premiação de R$1.440 por dia, até o último dia da sua vida. Você olha para ele e fala assim: mas como assim? Ele fala assim: isso mesmo, faça sol ou chuva, sábado, domingo ou feriado, ou dia comum, todos os dias, você foi contemplado para receber essa premiação, enquanto você viver, ainda que você viva 100 anos. Qual é a primeira coisa que você vai começar a fazer? Contas, sim ou não? 1.440 hoje, 1.440 amanhã, 1.440 depois da manhã. Quanto que eu vou ter daqui 10 anos? Só que o gerente olha para você e diz: só tem um problema. Você não pode sacar esse dinheiro. Você vai receber um cartão. Meia-noite, todo dia, o que ficou do saldo daquele dia zera. E é renovado o saldo novamente para R$1.440. Se você não usou o de hoje, ele não acumula para outro dia. Você não pode sacá-lo. Você não pode transferir esse dinheiro. Você só pode usar esse dinheiro através desse cartão. Somente é começar a refazer as contas que você fez agora há pouco. E você ia pensar: se esse saldo não acumula, então eu não posso desperdiçá-lo. E se eu preciso usá-lo porque ele é único, eu quero usá-lo de um modo correto.
Quem aqui gostaria que esse banco existisse? Faz assim. Você sabia que esse banco existe? Ele se chama vida. Todos os dias Deus te dá 1440 minutos. Esse saldo não fica para outro dia. Os de hoje já passou a maioria. Se você não está usando bem o seu tempo, meia-noite Deus renova de novo o seu saldo. Só que hoje nunca mais. Eu estou encerrando essa palavra dizendo a você: não desperdice a sua vida. Olhe para a sua travessia. Olhe para o chamado que Deus tem para você. Olhe para a missão que Deus tem para você. Corte vínculos com o pecado, renove sua aliança com Deus. Não queira brincar com a vida, não queira brincar com o tempo. Tem alguém que está entendendo isso? Eu estou crendo esta palavra de Deus sobre você. Deus quer te dar graça para você ir até o final. Você não pode brincar com aquilo que é plano e propósito de Deus para você. Eu estou encerrando essa palavra dizendo: Deus vai te ajudar a usar todo o seu tempo para cumprir o chamado de Deus para a história da sua vida. Quem recebe esta palavra, celebre a Deus por ela. Coloque-se de pé glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Diga para alguém perto de você: não deixe essa história ser a sua. Não deixe. Sansão brincou com o pecado. Sansão desrespeitou os limites do caminho. Sansão não dedicou tempo ao seu chamado. Sansão pensou que a vida ia ser para sempre. Sansão não entendeu que havia um convite de Deus para ele viver uma vida separada. A travessia que você está fazendo, pouca gente faz. Porque o destino para onde você está indo, pouca gente vai também. Você vai precisar ter uma vida diferente, uma conduta diferente. Seu coração tem que ter diferente. Quem recebeu de Deus uma chamada diferenciada, precisa viver uma rotina diferenciada. Você entende isso? Eu quero orar com você. Coloque sua mão no seu coração. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós nos rendemos diante de Ti esta noite, pedindo a Ti: sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau. Senhor, nos afaste daquilo que quer nos afastar de Ti. Conecta o nosso coração a Ti. Afasta da gente tudo aquilo que não é o Teu propósito para a nossa vida. Não nos deixe gastar nossa vida e o nosso tempo naquilo que não é do Senhor para nós. Nós estamos rendidos diante de Ti e da Tua palavra, pedindo a Ti: não deixe que essa história se repita em nós, mas que a gente viva uma história para a Tua glória, para o Teu louvor. Que a nossa travessia vá até o final e seja completada para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Quem está me ouvindo, diga graças a Deus. Eu preciso fazer uma pergunta aqui a você para nós entoarmos mais uma canção. Eu preciso saber aonde está você que está distante dos caminhos do Senhor. Você que precisa renovar a sua aliança com Deus. Você que precisa voltar. Você que precisa deixar para trás o que precisa ficar para trás e decidir viver uma nova história de Deus para a sua vida a partir desta noite. Eu quero orar nesse momento por você, tanto que está distante dos caminhos do Senhor, como também por você que ainda não fez uma decisão por Cristo, mas deseja começar uma nova jornada, uma nova travessia com Deus a partir desta noite. Eu preciso orar agora com você. Aonde está a primeira vida para Jesus desse culto? Dê um sinal assim com a sua mão. Está vindo a primeira pessoa. Aonde está a segunda vida para Jesus? Mateus, eu ouvi esta palavra e eu quero viver uma nova história. Está vindo a segunda pessoa. Você pode dizer glória a Deus? Aonde está a terceira vida para Cristo desta noite? Mateus, eu não quero que essa história seja a minha história. Eu quero ter um final feliz. Eu quero renovar minha aliança com Deus. Eu não quero viver uma vida longe de Deus. Eu não quero brincar com o pecado. Eu não quero desperdiçar a minha vida. Onde está a terceira vida para Jesus?
Aonde está a terceira vida para Jesus? Quem está me ouvindo, diga amém. Carinhosamente olhe para alguém que está do seu lado, dá um sorriso aí para ele ou para ela. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Faça isso. Pergunte a quem está do seu lado aí se ele ou ela precisa renovar uma aliança com Deus, se ele ou ela precisa fazer uma aliança com Jesus. Se essa pessoa que está perto de você precisa fazer uma decisão por Cristo, convide ele para vir. Traz ele, vem com ele, vem com ela. Chegou a terceira pessoa, está chegando a quarta pessoa. Você pode dizer glória a Deus. Aonde está a quinta vida para Jesus dessa noite? Está chegando a quinta vida. Quem pode dizer aleluia? Está chegando a sexta pessoa. Aonde está a sexta vida para Cristo? Chegou a sexta vida para Cristo esta noite. Diga glória a Deus. Eu estou à espera da sétima vida para Cristo desta noite. Está chegando a sétima pessoa. Deus te abençoe. Aonde está a oitava pessoa? Chegou a oitava pessoa. Aonde está a nona vida para Cristo? Chegou a nona vida. Você pode dizer glória a Deus aí? Aonde está a décima pessoa? Chegou a décima pessoa. Eu estou esperando a 11ª vida para Cristo desta noite. Está vindo a 11ª vida. Você pode dizer glória a Deus? Aonde está a 12ª vida para Cristo desse culto? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. A falta de Jesus em uma casa, sabe o filho que cresceu em um lar que não havia amor, que os vícios destruíam a unidade da família, que não havia paz, que havia incerteza sobre o amanhã, que não havia esperança sobre Deus, que não havia um ambiente de fé como esse do Projeto Vida para ser fortalecido em Deus. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. Você que é pai e mãe, é mais do que uma decisão que vai trazer impacto sobre você. É uma decisão que vai trazer impacto sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre a sua descendência, sobre quem os seus filhos serão em 10 anos, sobre as amizades que eles terão em 15 anos, sobre como estará a vida deles em 20 anos. O tempo não volta. A travessia é feita uma vez só. Você não pode brincar com isso. Se você está distante dos caminhos do Senhor, você precisa fazer uma aliança com Deus esta noite. E isso vai abençoar também toda a sua casa, toda a sua família. Está chegando a 13ª pessoa. Celebre a Deus pela vida dela. Cadê a 14ª pessoa? Aonde está a 14ª pessoa? 14ª vida, cadê você? Está chegando a 14ª vida. Você pode dizer glória a Deus? Está chegando a 15ª vida. Você pode dizer aleluia? Está chegando a 16ª vida. Está chegando a 17ª vida. Quem pode liberar uma palavra de adoração ao Senhor? Onde está a 18ª pessoa? Onde está a 18ª pessoa? São 2? Chegou a 18ª e chegou a 19ª. Você pode dizer glória a Deus? Aonde está a 20ª pessoa para Jesus dessa noite? Aonde está a 20ª vida para Cristo? Isso aqui não tem a ver com números. Isso aqui tem a ver com vidas. É uma vida que está encontrando paz. São filhos que terão um pai restaurado, filhas que terão uma mãe para um novo destino com Deus. É mais do que números. São pessoas que estão tendo a vida transformada. Pergunto pela última vez: aonde está a 20ª vida para Cristo dessa noite? Onde está a 20ª vida para Cristo
Pergunte mais uma vez a quem está do seu lado se ele ou ela precisa fazer uma decisão por Cristo. Está vindo a 20ª pessoa. Está vindo a 21ª pessoa. Eu estou esperando a 22ª vida para Cristo. Aonde está a 22ª vida para Cristo? Há mais alguém? Está vindo a 22ª pessoa. Aonde está a 23ª vida para Cristo desse culto? Aonde está a 23ª vida para Cristo? Talvez você tenha vindo no Projeto Vida há tanto tempo. Sua vida tem sido tão abençoada pelo que Deus tem derramado a partir desse altar, mas você ainda não fez uma decisão com Jesus. Melhor do que visitar uma boa casa é pertencer a ela. Melhor do que visitar uma boa casa é morar nela. Essa aqui é a sua família. Cadê a 23ª vida para Jesus? Cadê a 23ª vida? Há mais alguém? Estenda as suas mãos para cá, toda igreja, toda igreja, toda igreja, toda igreja, toda igreja. Vocês que estão aqui diante do altar, coloque sua mão no seu coração, se você pode. Feche seus olhos, eu gostaria que você orasse comigo. Diga comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Te peço perdão por todos eles. Muda a minha história. Recebe o meu coração, porque eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Não deixe, Senhor, que nada me tire da sua presença. Eu te amo, Jesus. Muito obrigado por não ter desistido de mim. Senhor, nós oramos com essas vidas, nós os abençoamos. Nós declaramos sobre eles um tempo extraordinário, perdão para os pecados. Nós abençoamos a família deles, o lar deles. Se os vícios têm dominado e controlado a vida deles, ou alguma maldição, seja qualquer mal que for, nós as repreendemos agora em nome de Jesus. E nós declaramos que a melhor fase da vida deles começa a partir desta noite, em tua presença, para a glória do teu nome. A igreja que concorda, diga amém. Abrace ele e ela, diga: seja bem-vindo à família de Cristo Jesus. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.